Meu namorado quer que eu largue meu emprego para trabalhar com ele, mas algo não parece certo. Eu namoro o André há pouco mais de 2 anos. Nos conhecemos quando eu ainda estava terminando a faculdade, e desde então, ele sempre foi muito presente, atencioso e de certa forma, protetor. Trabalho como analista administrativa em uma empresa média, com um salário ok e alguns benefícios, e apesar de não ser o emprego dos sonhos, me garante estabilidade e independência. Há alguns meses, o André abriu uma empresa de marketing digital com um amigo, e desde então começou a me dizer que eu perdia tempo no meu emprego atual e que deveria me juntar a eles. No início, achei fofo ele querer trabalhar comigo, mas quanto mais ele insistia, mais eu me sentia desconfortável. Ele falava de forma muito apelativa: a gente ia passar mais tempo juntos, você não teria que aturar seu chefe chato, ou podia ganhar mais em menos tempo. O problema é que quando eu perguntava detalhes sobre o negócio, ele desviava ou dava respostas vagas. Dizia que estava no início ainda, e que não queria me preocupar com coisas técnicas. Para piorar, percebi que ele não me mostrava exatamente quanto a empresa faturava, só falava que estava indo bem. Semana passada, durante um jantar, ele me disse de forma mais séria que se eu não largasse meu emprego para trabalhar com ele, estava desperdiçando a chance de crescer de verdade. Eu tentei argumentar que gostava da segurança que meu trabalho me dava, mas ele respondeu que quem pensa pequeno nunca conquista nada grande. Isso me deixou mal, porque pela primeira vez, senti que ele não estava me oferecendo algo, e sim tentando me pressionar. Não sei se estou sendo desconfiada demais ou se realmente tem algo errado nessa história. Depois daquela conversa no jantar, fiquei com aquilo martelando na cabeça. No dia seguinte, decidi sondar um pouco mais. Perguntei se ele poderia me mostrar algum relatório da empresa ou, pelo menos, me explicar qual seria a minha função se eu aceitasse. Ele disse que eu ficaria mais na parte administrativa e de atendimento, mas que também ajudaria em prospecção de clientes e, eventualmente, na parte financeira. Quando questionei se isso não significava acumular muitas funções, ele respondeu que no começo todo mundo tem que vestir vários chapéus. Até aí, ok. Mas quando toquei no assunto de salário e contrato, ele ficou visivelmente irritado. Disse que entre nós não precisava ter esse tipo de formalidade, e que eu deveria confiar nele. Isso acendeu um alerta enorme na minha cabeça. Eu sempre acreditei que relações amorosas não deveriam se misturar com dinheiro sem clareza e segurança, mas ele parecia ver isso como falta de confiança. Contei para minha melhor amiga sobre o assunto e ela reagiu de forma imediata: não entra nessa sem tudo assinado, registrado e com pagamento garantido. Isso tá com cara de cilada. Para não tomar decisão no calor do momento, resolvi observar mais. Notei que o André tem estado constantemente estressado, atendendo ligações tarde da noite e às vezes, até discutindo com o sócio no viva voz. Quando pergunto se está tudo bem, ele sempre responde com frases evasivas como negócio é assim mesmo, ou coisas que você não precisa se preocupar. Só que agora, quanto mais ele tenta me convencer, mais eu sinto que tem algo que ele não está contando. E o que me deixa dividida é que, apesar das desconfianças, parte de mim quer acreditar que ele só está tentando incluir a pessoa que ama no que ele acredita ser o futuro dele. Ontem à noite, a situação deu mais um passo estranho. Estávamos assistindo TV quando ele recebeu uma mensagem e ficou visivelmente tenso. Perguntei se era algo importante e ele respondeu rápido demais: nada demais, só um cliente chato. Mas percebi que ele virou o celular para baixo, como se quisesse esconder a conversa. Minutos depois, disse que precisava resolver um assunto rápido e saiu para fazer uma ligação na varanda. A curiosidade me matou, e quando ele voltou, perguntei se estava tudo bem. Ele só respondeu que a empresa estava passando por ajustes, e que por isso, era o momento perfeito para eu entrar. Quanto antes, melhor. Essa frase me incomodou. Porque justamente agora, no momento de ajustes, seria ideal eu largar meu emprego seguro para me juntar a um negócio instável. No dia seguinte, na hora do almoço, passei perto da rua onde fica o escritório dele e decidi dar uma olhada. Para minha surpresa, o local estava com as luzes apagadas e a porta trancada, mesmo sendo pleno horário comercial. Perguntei por mensagem e ele disse que tinha levado o trabalho para casa para economizar tempo. Só que mais tarde, um conhecido que trabalha num café próximo me contou que tinha visto o sócio do André discutindo com um homem na porta do escritório, aparentemente sobre dinheiro que não foi pago. Quando confrontei o André sobre isso à noite, ele ficou irritado, disse que eu estava me metendo onde não devia e que se eu não confiasse nele, talvez não fizesse sentido trabalharmos juntos. Foi a primeira vez que ele falou algo que soou como uma ameaça velada. E agora, mais do que nunca, eu não sei se estou lidando com alguém que só está sob pressão, ou se tudo isso é um sinal claro para eu me afastar. Hoje, no meu intervalo do trabalho, recebi uma ligação inesperada do sócio do André. Nunca tinha falado diretamente com ele, e a voz dele soava tensa, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Ele perguntou se eu já tinha tomado uma decisão sobre entrar para o time, e quando respondi que ainda não, soltou um: talvez seja melhor você pensar bem. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, ele mudou de assunto e disse que não estava se sentindo bem, encerrando a ligação abruptamente. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Mais tarde, aproveitei para conversar com minha amiga novamente, e ela sugeriu algo que eu não tinha pensado: investigar se a empresa do André realmente existe legalmente. Fui até o site da Receita Federal e digitei o CNPJ que ele havia me mostrado uma vez, numa conversa casual. Para minha surpresa, o registro estava ativo, mas constava como empresa de pequeno porte aberta há apenas 6 meses, e não há mais de um ano, como ele sempre me disse. Além disso, a atividade principal registrada não era marketing digital, mas serviços de intermediação de negócios. Senti um frio na barriga. Quando ele chegou em casa, tentei puxar o assunto com cuidado, perguntando sobre o início da empresa e por que ele tinha dito que ela já existia há mais tempo. Ele respondeu de forma vaga, dizendo que tinha comprado um CNPJ já aberto e só depois mudado o foco do negócio, mas que isso era normal no mercado. A calma com que ele falou só me deixou mais nervosa. Agora, não consigo parar de pensar que se eu entrar nisso, posso acabar envolvida em algo que vai muito além de ajudar o namorado. Hoje aconteceu algo que mudou completamente o clima entre nós. De manhã, enquanto o André ainda dormia, o celular dele vibrou sem parar na mesinha de cabeceira. Normalmente eu não mexeria, mas como eram várias chamadas seguidas do mesmo número desconhecido, resolvi atender. Do outro lado, um homem com voz irritada perguntou se eu era a parceira dele, e disse que estava cansado de promessas não cumpridas. Antes que eu conseguisse entender do que se tratava, ele falou algo como: se ele não pagar até sexta, vai dar problema para todo mundo que trabalha com ele, e desligou. Fiquei paralisada tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Quando o André acordou, confrontei-o imediatamente. Ele ficou furioso por eu ter atendido e disse que o cara era apenas um fornecedor exagerando numa cobrança. Mas a reação dele foi tão defensiva
defensiva que ficou difícil acreditar. O dia inteiro foi tenso. No trabalho, eu mal consegui me concentrar, pensando na ligação e no que isso poderia significar. Minha amiga, ao saber, foi direta. Se você entrar nessa empresa agora, vai herdar os problemas dele também. E se for dívida séria, pode sobrar pra você legalmente. Mais tarde, o André tentou amenizar, dizendo que as coisas estavam sob controle e que em breve tudo se resolveria. Mas quando perguntei se ele podia me mostrar documentos, contratos ou qualquer prova disso, ele disse que não queria me expor a estresse desnecessário. Essa frase ecoa na minha cabeça, porque parece exatamente o contrário. Esconder informações é o que mais me deixa estressada. Agora, não é mais só uma questão de aceitar ou não a proposta dele. É uma questão de descobrir em que tipo de encrenca ele realmente está envolvido antes que seja tarde. Hoje tomei uma decisão, precisava de respostas concretas. Liguei para um conhecido que trabalha com contabilidade e pedi que ele desse uma olhada mais detalhada na empresa do André. Algumas horas depois, ele me ligou de volta, e o que ele contou fez meu estômago revirar. A empresa estava, sim, registrada, mas já constava com 2 protestos em cartório por dívidas não pagas e uma ação judicial movida por um ex-prestador de serviços. Segundo ele, nada disso era ilegal a ponto de fechar a empresa, mas era sinal de que as finanças estavam longe de sob controle, como o André dizia. Passei o resto do dia pensando em como abordar o assunto sem transformar a conversa numa briga. Quando ele chegou em casa, estava animado, falando que tinha fechado um grande contrato, e que se eu estivesse na empresa, poderia pegar parte desse lucro. Eu respirei fundo e perguntei sobre os protestos e a ação judicial. A mudança de expressão dele foi instantânea. O sorriso sumiu, e ele me olhou como se eu tivesse traído a confiança dele. Você tá investigando minha vida agora, disse num tom frio. Tentei explicar que não era sobre ele como pessoa, mas sobre eu não querer entrar em algo sem saber onde estava me metendo. Ele desviou o olhar, pegou o celular e saiu para a varanda, onde ficou quase 1 hora no telefone. Quando voltou, disse apenas: talvez seja melhor você esquecer essa história de trabalhar comigo. E foi dormir sem me dar boa noite. O problema é que ao invés de me trazer alívio, isso me deixou ainda mais inquieta, porque parece que ele está escondendo muito mais do que quer admitir. Desde aquela noite, o André ficou mais distante. Ele não fala mais sobre eu trabalhar com ele, mas também não é o mesmo no dia a dia. As conversas diminuíram, e quando acontecem, são curtas e cheias de silêncios desconfortáveis. Ontem, voltando do trabalho, notei que ele estava no carro, parado na rua de baixo, falando com alguém. Resolvi não me aproximar para não parecer que estava espionando, mas fiquei observando de longe. Ele gesticulava muito, e a expressão era de frustração. Poucos minutos depois, entrou no carro e saiu em alta velocidade. Mais tarde, quando perguntei onde ele estava, respondeu que tinha ido resolver um problema com um cliente e mudou de assunto. O clima ficou ainda mais estranho quando, hoje de manhã, recebi uma mensagem do sócio dele, dessa vez mais direta. Se você tiver contato diário com o André, talvez seja bom pedir para ele ser honesto com você. As coisas estão feias. Essa mensagem me deixou em choque, porque é quase um aviso. Passei o resto do dia tentando entender se devo confrontar o André de vez ou esperar para ver até onde isso vai. Mas uma coisa é certa, a sensação de que estou numa corda bamba, prestes a descobrir algo grande, só aumenta. E cada detalhe que surge me dá mais certeza de que se eu tivesse largado meu emprego quando ele pediu, provavelmente já estaria no meio de um problema que não criei, mas do qual teria que arcar com as consequências. Hoje o alerta vermelho ficou ainda mais intenso. Estava saindo do trabalho quando um homem, que eu nunca vi antes, me abordou no estacionamento. Ele perguntou se eu era a namorada do André, e quando confirmei, disse num tom sério: cuidado, ele tá devendo dinheiro pra gente, e se não pagar, vai sobrar pra todo mundo próximo. Fiquei paralisada, tentando entender se aquilo era uma ameaça direta ou apenas um aviso desesperado. Perguntei quem ele era e que dívida era essa, mas ele só balançou a cabeça e disse: pergunta pra ele, e vê se não acredita em tudo que ele fala. Entrou num carro e foi embora. No caminho pra casa, minhas mãos tremiam no volante. Quando cheguei, o André estava no sofá como se nada tivesse acontecido. Eu quase contei, mas o medo de ele reagir mal, ou pior, confirmar que é verdade, me travou. Passei a noite calada, observando ele mexer no celular e rir de algo que estava vendo, como se o mundo não estivesse prestes a desabar. Agora, estou dividida entre confrontá-lo com todas as informações que tenho e simplesmente me afastar antes que isso vire um problema que vai muito além de um relacionamento, e talvez até me coloque em risco. Essa madrugada, acordei com barulhos na sala. O André estava andando de um lado para o outro, falando baixo ao telefone, mas com um tom de voz carregado de tensão. Ele não percebeu que eu estava na porta do quarto, e conseguiu ouvir pedaços da conversa. Calma, eu vou conseguir até sexta. Não, ela não sabe de nada, confia em mim. Meu coração disparou. Quando ele desligou e me viu, levou um susto e tentou sorrir, perguntando o que eu estava fazendo acordada. Inventei que tinha ido beber água, mas a vontade de perguntar sobre aquela ligação quase me fez explodir. Passei o resto da noite sem conseguir dormir, pensando em todas as peças que não se encaixam. A insistência dele para eu trabalhar com ele, o sócio me alertando, o homem no estacionamento e agora essa ligação suspeita. Hoje de manhã, enquanto ele estava no banho, peguei o celular dele. Não costumo fazer isso, mas a situação já passou de todos os limites. Vi que ele tinha várias conversas arquivadas, todas com nomes que eu não reconhecia, e em algumas havia áudios longos e mensagens sobre pagamentos, prazos e manter tudo fora do radar. Não consegui ler muito porque ele saiu do banheiro, mas o pouco que vi foi suficiente para confirmar que tem algo grande acontecendo. Agora estou com medo real, não só de entrar na empresa, mas de continuar nesse relacionamento. A sensação é de que se eu ficar, posso acabar envolvida em algo que vai muito além de uma simples briga de casal. Hoje, finalmente, a máscara começou a cair. No fim da tarde, recebi uma ligação do meu amigo contador, o mesmo que já tinha investigado a empresa do André para mim. Ele disse que por coincidência encontrou o nome do André e o da empresa dele num processo de execução fiscal, aberto há menos de um mês. Pelo valor e pela descrição, não se tratava de uma dívida comum. Era cobrança de impostos atrasados e multas por atividades comerciais não declaradas. Meu amigo foi direto: se você tivesse entrado na empresa, seu nome provavelmente já estaria envolvido também. Aquilo me
deu um frio na espinha. Quando o André chegou em casa, percebi que ele estava mais nervoso do que o normal. Fumava compulsivamente na varanda, coisa que ele só fazia quando algo estava muito errado. Decidi testar. Falei que um conhecido comentou sobre problemas fiscais que empresas de marketing digital enfrentam e que eu estava com medo de entrar em algo arriscado. Ele ficou pálido, mas tentou disfarçar com um riso forçado. Problemas fiscais? Isso é normal no Brasil, todo mundo tem. Só que o jeito apressado de mudar de assunto deixou claro que ele não queria continuar. Passei a noite pensando que talvez eu precise agir rápido, e não apenas dizer não para a proposta de trabalhar com ele, mas encontrar um jeito de sair desse relacionamento sem que ele perceba que já sei demais. A sensação de estar andando em terreno minado nunca foi tão real. Hoje a situação escalou para um nível que eu nunca imaginei. No horário de almoço, recebi uma mensagem anônima no Instagram com apenas uma frase: se afasta dele enquanto pode. O perfil foi criado naquele mesmo dia e minutos depois que vi a mensagem, já tinha sido excluído. Mostrei para minha amiga, que insistiu para que eu fosse embora de casa imediatamente, mas eu hesitei. Parte de mim queria confrontar o André e entender até onde isso ia, mas outra parte só queria sumir sem deixar rastros. À noite, quando ele chegou, percebi que estava inquieto. Jogou as chaves na mesa e foi direto para o quarto, como se quisesse evitar qualquer conversa. Fui atrás e perguntei de forma direta se ele estava em algum tipo de encrenca séria. Ele não respondeu de imediato, ficou mexendo no celular, como se estivesse tentando ganhar tempo, até que disse: tem coisas que é melhor você não saber. Confia em mim. Essa resposta foi como um tapa. Era a confirmação de que algo muito maior estava acontecendo. Mais tarde, ouvi ele trancando a porta da varanda e fechando todas as cortinas, o que nunca fez antes. Agora, estou sentada na sala com a mala quase pronta, pensando se devo sair enquanto ele dorme ou esperar mais um pouco para entender que tipo de perigo estou realmente correndo. Hoje percebi que não posso mais ignorar os sinais. A madrugada foi tensa. Acordei com o som do André digitando rápido no notebook, falando em voz baixa no viva voz e usando termos que me deixaram gelada. Transferência imediata. Não pode passar pelo banco e garantia de silêncio. Fiquei imóvel na cama, ouvindo, tentando não fazer barulho. Quando ele percebeu que eu estava acordada, fechou o notebook abruptamente e disse que estava fechando uma campanha com um cliente internacional. A mentira soou tão mal contada que quase ri de nervoso. No trabalho, passei o dia pesquisando sobre como sair de um relacionamento com alguém envolvido em problemas legais ou financeiros sérios. Li relatos assustadores de pessoas que foram responsabilizadas apenas por estarem próximas ou participarem minimamente do negócio. No fim da tarde, tomei coragem e liguei para o sócio dele. Fui direta. Perguntei se eu corria algum risco. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, e então ele disse: se você quer um conselho, se afasta antes que o pior aconteça. Eu mesmo estou tentando sair, mas não é simples. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Agora estou decidida a sair, mas o problema é como fazer isso sem que o André desconfie e sem me colocar em perigo. A sensação é de que estou vivendo com alguém que não conheço, e que cada dia que eu fico aqui é um dia mais perto de me envolver num buraco do qual não conseguirei sair. Hoje senti que a linha entre desconforto e perigo real foi cruzada. Ao voltar do trabalho, percebi que a porta do meu quarto estava trancada por dentro. Achei estranho, porque só eu tranco e raramente. Quando o André chegou, perguntei se ele tinha entrado lá, e ele respondeu que sim, que estava procurando um documento. Só que quando entrei, percebi que minha gaveta onde guardo alguns papéis e meu notebook pessoal estava revirada. Nada parecia ter sumido, mas o fato de ele mexer nas minhas coisas sem permissão me deixou em alerta total. Mais tarde, ele veio com um tom doce, dizendo que tudo ia ficar bem, e que em breve eu ia entender o motivo de tanta pressa para trabalharmos juntos. Aquilo soou mais como uma ameaça velada do que um convite. Liguei para minha amiga e pedi para dormir na casa dela no fim de semana, sem dar muitos detalhes, mas já planejando levar alguns pertences importantes comigo. Enquanto eu falava ao telefone, percebi o André me observando do corredor com uma expressão que eu não consegui ler. Era uma mistura de desconfiança e frieza. Estou cada vez mais convencida de que ele sabe que estou me afastando, e isso me dá medo do que ele pode fazer se perceber que estou prestes a sair da vida dele. Hoje senti que o tempo para agir está se esgotando. Pela manhã, enquanto o André ainda dormia, peguei meu celular e comecei a transferir discretamente documentos, fotos e conversas importantes para um drive na nuvem, caso eu precise provar alguma coisa no futuro. Também separei dinheiro em espécie, guardando em um local que ele não conhece. No trabalho, aproveitei um intervalo para conversar com um colega advogado que confio. Sem entrar em detalhes pessoais, perguntei sobre riscos legais para alguém que mora com uma pessoa envolvida em negócios suspeitos. Ele foi direto: se houver investigação e encontrarem qualquer ligação financeira ou documental, você pode ser chamada a depor ou até ter bens bloqueados. O ideal é cortar vínculos o quanto antes. Voltei para casa decidida a sair naquele mesmo dia, mas quando cheguei, o André estava sentado no sofá, com uma expressão estranhamente calma, segurando minha chave reserva. Ele disse que a encontrou por acaso e que eu deveria guardá-la melhor. A forma como falou, olhando nos meus olhos sem piscar, me deu um arrepio. Passei o resto da noite fingindo normalidade, mas por dentro estou revisando mentalmente cada passo que preciso dar para desaparecer daqui sem deixar pistas. Já não é só sobre me proteger de problemas legais, é sobre me proteger dele. Decidi que minha saída precisa ser calculada e rápido. Hoje à tarde, combinei com minha amiga de levar algumas malas para a casa dela, aos poucos, como se fosse coisa simples para não levantar suspeitas. Comecei com uma caixa de roupas e documentos, alegando para o André que ia doar para um bazar no trabalho. Ele não pareceu desconfiar, mas notei que me observou o tempo todo enquanto eu arrumava. Mais tarde, no jantar, ele falou com um tom que me deixou gelada. Sabe, quando a gente vive junto, não pode ter segredos. Eu percebo quando as coisas mudam. Sorri e desconversei, mas por dentro estava com o coração disparado. Hoje também recebi outra mensagem do sócio dele, curta e direta: se ainda não saiu, sai agora. Essa insistência me deixa ainda mais certa de que há algo grave prestes a acontecer. Passei a noite montando um plano. Amanhã vou levar mais algumas coisas para a casa da minha amiga e no fim de semana, inventar uma viagem de família para poder sair definitivamente. Só preciso aguentar mais 2 dias sem que ele perceba que é o fim. O problema é que a cada hora que passa, o André parece mais atento aos meus movimentos, como se já estivesse me lendo por dentro. Se ele descobrir antes da hora, não sei como vai reagir. Hoje foi o dia mais tenso até agora. Pela manhã, o André me perguntou
perguntou do nada se eu estava feliz morando com ele. Tentei responder de forma neutra, mas ele não tirava os olhos de mim, como se estivesse buscando qualquer sinal de mentira. Poucas horas depois, recebi uma ligação do número desconhecido que já tinha me ligado antes. O homem que tinha falado sobre a dívida. Ele foi direto. As coisas estão prestes a estourar. Se você não estiver longe, vai se arrepender. Perguntei o que queria dizer com estourar, mas ele desligou antes de responder. Meu coração disparou. No trabalho, fiquei tão ansiosa que quase pedi para sair mais cedo, mas preferi não chamar atenção. Ao chegar em casa, encontrei o André mais calmo do que o normal, sentado no sofá, tomando vinho. Ele me ofereceu uma taça e disse: amanhã vai ser um dia importante pra mim e pra gente. Fingindo curiosidade, perguntei o que aconteceria, mas ele apenas sorriu e disse: você vai ver. Esse você vai ver me deixou apavorada. Estou com quase tudo pronto para sair, só falta o computador e algumas coisas pessoais, mas agora tenho medo de que nem consiga esperar até o fim de semana. Se ele estiver envolvido em algo sério que vai estourar amanhã, talvez eu tenha que sumir ainda hoje. Não esperei amanhecer. Assim que o André adormeceu no sofá, aproveitando o efeito do vinho, fui para o quarto em silêncio e finalizei a mala que já estava parcialmente pronta. Peguei documentos, dinheiro, meu notebook e algumas roupas, deixando para trás tudo que não fosse essencial. Tranquei a porta do quarto por dentro enquanto terminava para ganhar tempo caso ele acordasse. Antes de sair, tirei a chave reserva do chaveiro e coloquei na cozinha, junto de um bilhete curto. Não posso seguir sem saber a verdade. Me afasto para me proteger. Liguei para minha amiga que veio me buscar de carro, e em menos de 20 minutos já estávamos longe dali. Enquanto atravessávamos a cidade, vi no retrovisor meu celular começar a vibrar sem parar. Eram ligações e mensagens dele que eu simplesmente ignorei. Passei a noite na casa dela, sem conseguir dormir direito, mas com a sensação clara de que tinha feito o que precisava. No dia seguinte, acordei com a notícia que congelou meu sangue. A empresa do André havia sido alvo de uma operação policial por fraude e lavagem de dinheiro. Ele e o sócio estavam sendo procurados, e um mandado de busca tinha sido emitido para o endereço onde morávamos. Se eu tivesse ficado, provavelmente estaria no meio disso tudo. Ler meu nome fora dessa confusão foi um alívio indescritível. Hoje, olhando para trás, vejo que os sinais estavam lá desde o início, mas o apego e a vontade de acreditar no melhor me cegaram. Aprendi da maneira mais dura que amor sem transparência é só uma armadilha disfarçada, e que às vezes a decisão mais difícil é também a que salva a nossa vida.